E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Abner Araújo e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que foi minha experiência fazendo o CNPI CB, mais conhecido como Conteúdo Brasileiro Prova da APMEC. Então, caso você ainda não esteja inscrito aí no meu canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like e vamos pro assunto do vídeo de hoje. Então, pessoal, como é que foi estudar o conteúdo brasileiro? Vou mostrar aqui para vocês. Principal para que eu comecei os estudos para o CB da APMEC foi fazer os simulados do Rafael Toro. Inclusive tem as explicações aqui, tem os vídeos, então eu comprei esse pacote aqui do Rafael Toro, que tem esses simulados, e nesses simulados você consegue já ter uma noção de como você está indo para a prova, sabe? Ele consegue te preparar muito bem, são simulados muito aderentes, e você consegue já ir preparado para a prova. Então, como é que foi os simulados aqui? Vocês percebem aí o tanto que eu fui acertando, o tempo, a duração, a quantidade de acertos, tem todas essas informações aí na tela. Mas o mais importante é vocês irem fazendo o simulado, pelo menos e foi a maneira que eu estudei, e irem anotando as questões, as respostas certas das questões para vocês irem memorizando as respostas certas das questões que vocês têm mais dificuldade. Então, o que que eu fui fazendo? Eu vi uma vez, quando era criança, de que nosso cérebro ele grava mais a resposta errada do que a certa. Nosso cérebro tem uma dificuldade maior de gravar a resposta errada do que a resposta certa. Então eu tenho um caderno aqui que eu ia anotando, fazendo anotações de quais eram as respostas certas. Então vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Então aqui eu ia anotando, tá vendo? Quais eram as respostas certas. Vocês percebem um corte aqui, né? Que é quando acabava do simulado 1 para ir para o 2. E essa questão aqui que está circulada é uma questão que eu fiz o simulado de novo, eu consegui errar na mesma questão. Então eu chegava aqui nas minhas anotações e circulava aquela questão, sublinhava, fazia um asterisco, alguma coisa assim para mostrar. E ao longo dos outros dias que eu estava trabalhando e não dava tempo de fazer simulado nenhum, ali durante o trabalho eu pegava esse caderninho e dava uma olhada nas questões, dava aquela lida meio por cima, assim, para eu ir memorizando as questões certas e memorizando alguns estudos que eu fazia, algumas questões. Então, foi dessa maneira que eu fui estudando para a prova do CNPI CB, certo? Depois de fazer as do Rafael Toro, eu também usava muito os simulados aqui de economia do dia. E o que é mais interessante no simulado de economia do dia é que vocês têm aqui as perguntas separadas por módulos. Então vocês veem aí, módulo 1, 14 perguntas, módulo 2, 17, módulo 3, 5, módulo 4, 4 perguntas. Então aqui vocês conseguem ver o desempenho individual em cada módulo, então vocês conseguem ver exatamente qual está sendo o módulo calcanhar de Aquiles de vocês e ou seu, né? No caso, às vezes, eu sou uma pessoa que está vendo o vídeo, eu estou falando vocês, mas o seu calcanhar de Aquiles, qual o módulo que você está achando mais difícil, você consegue chegar e ver. Então ele fica nítido aqui, você consegue focar mais naquele módulo e também, evidentemente, a dificuldade, como alguns módulos você percebe que tem mais perguntas, é uns módulos que a gente tem que focar um pouco mais. Por exemplo, integração de questões ESG e análise de investimento. Tem só 3 perguntas. Agora, o mercado de capitais tem 17. Então, o mercado de capitais a gente tem que ter um desempenho melhor, não é? Porque cai mais perguntas e vai compor uma porcentagem maior da nossa nota final. Então,
Então vocês conseguem ver isso com muito mais cautela. E aí, aqui no meu caderninho eu até anotava em algumas perguntas, por exemplo, essa pergunta aqui eu colocava aqui no M2, ó. Deixa eu ver se a câmera foca, ó. M2. Então, você consegue ver que essa pergunta é do módulo 2, ou seja, eu não só errei a mesma pergunta mais de uma vez, como eu sabia que ela era do módulo 2, que eu precisava tomar um pouco mais de cuidado no módulo 2, ler com mais atenção. Tem a questão das contas também, que às vezes a gente sabe que um zero ali, uma vírgula que a gente coloca errado ali na calculadora HP12C pode nos dar um prejuízo muito enorme. Então, é assim, a prova é desse jeito. E agora vamos para a parte de eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi o meu desempenho no simulado, o tanto que levou. Eu vou falar para vocês quanto que eu acertei. Beleza. Depois de fazer os simulados e tal, marquei a prova, fui lá fazer. Eu acertei lá na prova, das 60 questões, 50. Então acertei 83%. Então vocês percebem aqui como que tá. No dia 7, o último simulado que eu fiz, eu acertei 60, consegui gabaritar. Fiz muito rápido também. Isso também é um bom sinal, quer dizer que se você estiver conseguindo fazer num tempo bom, assim, quer dizer que você está muito seguro para fazer a prova, com bastante. Já memorizando quais são as pegadinhas da prova, as contas. Às vezes você bate o olho assim, não, essa aqui é CAPM, essa aqui é modelo de Gordon. Então você já vai decorando também as fórmulas que você vai precisar ali usar. Que nem modelo de Gordon é P1 é igual a, acho que é P0, P1, P0 é igual a D1 sobre KS menos G. Se não me engano é alguma coisa assim. Então é uma fórmula que você já, de tanto ver, você já vai começar ali a calcular meio que no automático. E aí isso se reflete também em você fazer uma prova mais rápida. Simulado 2, vamos ver. O último simulado que eu fiz, eu acertei das 60 a 58, 97%. Levei 28 minutos para fazê-lo. Simulado 3, foi bem perto da prova esses simulados aqui, acho que foi um dia antes. Ou foi 2 dias antes, alguma coisa assim. Simulado 3, eu consegui fazer acertar das 60 questões 57, 95% de acertos, duração 49. Você vê que tá um pouco mais difícil o simulado 3. Vamos ver aqui o simulado 4. Das 60 eu acertei 56, 93%. Levei 31 minutos para fazer a prova. Ok. Simulado 5. Das 60 eu acertei 57, 95%. Levei 28 minutos para fazer a prova. Lá eu também consegui fazer a prova assim relativamente rápido. Acho que sobrou bastante tempo até. Acho que é 1h50. E eu, quando cheguei lá para fazer a prova, só tinha uma pessoa para fazer junto e nem era do CNPI, era da Ambima, CPA 20. E eu acabei primeiro que ele. E se eu não me engano, o CPA 20 também são 60 questões. Mas eu consegui assim. Lógico, tem que fazer com calma, tem que ler bem, reler os exercícios. Mas uma das características que mostra que você já internalizou quais são as contas que você tem que fazer, as fórmulas que você tem que usar, é quando você já está conseguindo desempenhar rápido os simulados e desempenhar com uma assertividade alta. Então é isso aí. Agora, como que está a prova lá? Mais ou menos metade das questões cai muito semelhante ao que está aqui no Rafael Toro. Você não vai ver nada de diferente do que está aqui. Pelo menos umas metade. Metade, assim, das questões. Então, é um simulado que te prepara muito bem para a prova. Agora, o da economia do dia, por incrível que pareça, já é diferente. Dificilmente eu estava conseguindo acertar os 83% que eu acertei lá na prova aqui no economia do dia. Aqui eu estava acertando tipo 72, 73%. Às vezes uns 77, assim. Dificilmente eu tirava mais de 80.
90% no simulado, ou seja, a economia do dia conseguiu fazer um simulado aí que tá mais difícil do que na prova. Tá mais difícil do que na prova. A prova tá um pouco mais fácil do que o simulado economia do dia. Se você tá gabaritando aqui, então pode ir bastante seguro que, eh, lá no dia você vai conseguir ter um bom desempenho. Aqui não dá pra ver, né, o meu desempenho, porque o meu que eu tô usando aqui é o gratuito, não é o pago. E agora o do Rafael Toro eu paguei, comprei só os simulados. Então é isso, pessoal. O do Rafael Toro, então, resumindo, pelo menos metade das 60 questões, pelo menos 30 cai muito semelhante ao que está no simulado. E o Economia do Dia também ali é um plus para você poder ir aparando as arestas, né? Ali algumas questões que não tem no do Rafael Toro, às vezes cai no Economia do Dia e também você vai ver lá na prova. Então eu consegui desempenhar bem, assim, né? Das 60 questões, eu acertei 50, eu precisava acertar só 40. Então acertei ali 83%, fui muito bem. E meu método de estudo é esse que eu resolvi compartilhar com vocês. Tem um caderninho para poder, eh, anotar as respostas certas. E por esse vídeo é isso, pessoal. No meu canal aqui eu já tenho um vídeo mostrando como é que foi a minha experiência fazendo a prova da Anbima, a CEA. Hoje em dia nem existe mais, é CEPRO-I, né. E esse vídeo é isso. Eh, então vocês conferem aí, para quem não viu ainda, o meu vídeo sobre como foi para mim fazer a CEA. Esse vídeo foi focado nessa da PMEC, do CNPI, o CB, Conteúdo Brasileiro, e quem sabe o próximo eu já faço sobre o CG, né, que eu vou fazer o CG aí, e estou tentando aplicar também o mesmo método de estudo, é uma prova um pouco mais complexa, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Deixe, por favor, para quem tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou estar respondendo, se possível. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Nesse meu canal sempre falo sobre economia, finanças, investimentos, sempre apoiar, às vezes algum até outros temas aí. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.